acolhemos com amor. São Judas, eis o livro santo, acolhemos com amor. São Judas. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Judas, reunindo o seu exército, atingiu a cidade de Odolã. Como chegasse o 7º dia da semana, purificaram-se, conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, os homens de Judas foram recolher os corpos dos que tinham caído, para os sepultarem com seus parentes nos túmulos dos antepassados. Então, debaixo das túnicas de cada um dos mortos, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, cujo uso a lei vedava aos judeus. Tornou-se evidente a todos que fora aquela a causa de sua morte. Bendisseram todos a ação do Senhor, o justo juiz que torna manifestas as coisas ocultas, e puseram-se em prece, suplicando fosse inteiramente perdoado o pecado cometido. O nobre Judas exortou o povo a conservar-se isento de pecado, pois tinham visto com os próprios olhos o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta entre os soldados, mandou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício expiatório. Ação muito justa e nobre, inspirada no pensamento da ressurreição. Pois se não esperasse que os soldados caídos haviam de ressuscitar, teria sido supérfluo e insensato orar pelos mortos. Considerando ele, porém, que belíssima recompensa está reservada aos que morrem piedosamente, seu pensamento foi santo e piedoso. Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres dos seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos sentar um instante para uma reflexão que para nós o ministro Sami fará sobre este momento para nós, meditando sobre o purgatório. Caros irmãos e irmãs, devotos peregrinos de São Judas Tadeu, neste mês somos convocados a rezar por aqueles que padecem no purgatório. É um pedido que a Igreja faz a todos nós. A Igreja crê insistir para que os que morrem na graça e na amizade de Deus, a passagem por um estado de purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Isso nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1030. Esse estado de purificação é denominado purgatório, que podemos concluir ser um estágio intermédio, ou seja, para nós existe um percurso natural da vida humana, que se inicia aqui e passa pela morte. Porém, Deus nos dá a chance da plenitude da vida eterna na sua presença. Mas, entre essas duas realidades, existe a passagem pelo estado de purgatório. Purgar, purificar das penas do pecado cometido, porém perdoado. Purgatório, então, é um dom de amor. Vamos repetir? Purgatório, então, é um dom de amor. E não uma terrível condenação. Isto porque o amor de Deus quer aquilo que todo amor verdadeiro deseja, algo mais para aquele que ama, uma evolução do amado, até alcançar os limites almejados pelo Pai que ama. Deus quer a nossa evolução e não a condenação. Deus quer que passemos pela purificação para alcançar um estado de maturação que nos permita vê-lo
face a face. É um processo para a pessoa se tornar plena. Por isso, irmãos e irmãs, não podemos mais entender o purgatório como um lugar apenas, pois não cabe pensá-lo nas categorias humanas de tempo e espaço. Agora, de onde vem essa doutrina do purgatório? Nós vamos buscar, num solo firme, no magistério da Igreja. Foram 3 os grandes concílios da Igreja que formaram e proclamaram a doutrina do purgatório. Concílio de Lyon, em 1274, Florença, em 1479 e Trento, 1562. Além de outros pronunciamentos do magistério e dos padres da Igreja também. Portanto, essa doutrina é uma questão de fé, e nós todos, como Igreja de Cristo, somos chamados a compreender o purgatório, pois tem a sua lógica, e a Igreja não tem dúvida disso. O Papa Emérito Bento XVI, ao proclamar a encíclica Spe Salvi, é na esperança que fomos salvos, conduz ao sentido lógico do amor de Deus no purgatório. Ele diz nos parágrafos 45 e 48 sobre a vida humana no encontro com o Senhor, que nos purifica, transforma e liberta, como fogo, para nos tornar totalmente de Deus e podermos sentar à mesa do banquete nupcial eterno. Por isso, Bento XVI fala que o poder santo do amor de Deus nos penetra como chama que vai nos purificar de toda a nossa história com o mal. E por isso, esse amor purificador torna-se a nossa salvação e a nossa alegria. Paulo, o apóstolo, fala da salvação que vem por meio do fogo purificador, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Pode ser doloroso isso. Como pode ser mais fácil? Então, o que interessa é que o purgatório destruirá o velho homem para que ele tenha a vida plena em Deus. Para isso, os que passam pelo purgatório podem contar com a ajuda da Igreja. A Igreja oferece em momentos importantes durante o ano litúrgico e com as devidas práticas recomendadas, dedicar indulgência plenária aos falecidos que morreram na graça de Deus e que estão lá no purgatório. É a nossa ajuda para eles e esperamos também contar, quando estivermos lá, com as orações de quem está nesse mundo. E contamos sempre também com a intercessão de Nossa Senhora e de São Judas Tadeu. Por isso o purgatório é um dom de amor. Vamos repetir? O purgatório é um dom de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caminharei, não me cansarei, e seguirei rumo ao Rei dos Reis.